Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, nosso Deus. Estamos iniciando mais uma aula extra, lição de número 3, onde nós vamos tratar sobre a natureza do ser humano. Este é o nosso assunto de antropologia bíblica com base nas nossas lições da CPAD. Hoje nós vamos estudar exatamente o tópico 1, tópico 2 e o tópico 3, né? Vamos lá? Veja a nossa lição comentada. Tópico 1 vai falar sobre as distinções. Esta é uma parte mais difícil que iremos explicar, que não será postada no YouTube, mas vamos ver esta parte aqui com cautela. Vamos lá? Uma natureza, certo? Duas naturezas. Uma natureza, essa parte aqui, a parte da natureza onde está o mundo invisível, ok? Esta parte das duas naturezas, nós temos o mundo físico, certo? Mas também Deus coloca à disposição o mundo invisível. Por quê? Porque nós, pela fé, entendemos que Deus fez os mundos. Que mundos? O mundo invisível e o mundo visível. É a característica dos mundos. O celestial e o mundo terreno. Então, as características estão aqui. Visível, visto, invisível. Então, os anjos, eles foram feitos com capacidades oculares de enxergar o seu próprio mundo e enxergar o mundo dos homens. Os anjos, eles não têm fé. Porque a fé é a capacidade de ver este mundo, o invisível. Pela fé nós entendemos que Deus fez os mundos. Nós cremos pela fé em Deus, o mundo invisível. Então, os anjos, eles não professam fé. Porque eles já têm essa capacidade de ver o invisível e de ver o físico. Os homens, eles só têm visão física. Por quê? Porque a alma, os olhos dela estão fechados. Esta alma aqui, ela tem capacidade de ver o mundo invisível, mas não agora. A capacidade desta alma ver o mundo invisível será depois da ressurreição. Glória a Deus. Porque depois da ressurreição nós veremos a Ele como Ele é. Glória a Deus. Então, Deus fez o corpo para viver neste mundo físico. Mas Deus não deu capacidade neste mundo físico de ver o mundo invisível. O que foi que Deus fez? Deus fez a alma, Ele tapou os olhos da alma e deixa que o homem veja só a parte desse mundo físico. Então, para o homem hoje ver este mundo invisível, ele precisa de quê? De fé. Olha aí que coisa. Deus, ele coloca fé para que o homem veja o quê? O mundo invisível. Só que depois da ressurreição, o homem, ele vai ter o quê? No final da fé, a alma vai abrir os vossos olhos. Glória a Deus. A alma conseguirá ver o mundo invisível e o mundo físico. Glória a Deus. Isto é a palavra de Deus. Presta atenção. Os anjos, esses anjos de Deus, eles foram criados, já no estágio final. O que é estágio final? Eles já foram eternos. Eles não têm como deixar de ser eterno. Eles foram criados, não passam pela morte e eles são eternos. Ok?
eles não têm mortes para ele não tem corpo físico, eles não morrem. Os homens, eles passam pela morte. E depois da ressurreição, eles não morrem mais, porque serão iguais aos anjos. Está lá em quê? Em Lucas, capítulo 20, versículo 34 a 36. Está na nossa lição. Lucas 20, 34 e 36. Na ressurreição dos mortos, serão como os anjos. Como? Não morrem mais, eternos. Por isso que o homem, ele foi criado o quê? No corpo mortal. Para depois da ressurreição, ser o quê? Imortal. Porque isto vai acontecer após o quê? O arrebatamento da igreja. Aquilo que é mortal se revestirá com um corpo imortal. É a semente natural dando lugar à semente espiritual. Glória a Deus. Quando a gente fala de semente espiritual, nós não estamos espiritualizando tudo, porque nós somos pessoas espirituais e nós temos corpo físico. O homem espiritual não significa que ele não tenha corpo físico, mas é a maneira de se dizer. O homem espiritual é aquele que tem a presença de Deus, sem mesmo ser espírito totalmente, mas ele tem corpo físico. Glória a Deus. O que nós observamos é que estes homens, ele têm dupla natureza. A natureza psíquica e a natureza, vamos lá, mostrar as duas naturezas do homem. O homem tem duas naturezas, espiritual e material. Por que espiritual? Porque veio de Deus. Porque a parte natural, física, porque veio da terra. Então, o homem, para fazer o homem, ele veio dessa parte aqui, de Deus, deste mundo espiritual, e veio do mundo físico, certo? Veio do sopro e veio da terra. Então, juntando esses dois elementos aqui, o sopro de Deus com o pó da terra, o homem foi feito o quê? Alma. Ok? Então, o homem, ele é o quê? Tricótomo. Ele é tripartido. Isso só é visto quando ele morre e quando ele é formado. Porque Deus sopra, sopro, 1. Terra, pó, 2. O homem foi feito o quê? Alma. Então, tem 3 partes. 1, 2, 3. Foi unida uma com a segunda para formar a terceira. Ok? Então, o que nós observamos é que o homem, esse homem psicossomático, psique, essa parte aqui, espírito humano e alma. Somático, a parte soma é do grego, que quer dizer o quê? Corpo físico. Essa parte que soma, que tem o cérebro, essa massa aqui, que é onde a nossa mente dirige o corpo, ok? Que é chamado de carne. Então, a parte psicossomática é a parte integral do homem. O homem é um ser psicossomático, porque ele tem a parte espiritual e a parte física. Mas nessa parte espiritual, ele tem alma e espírito, ok? Então, podemos até dizer que o homem, ele é, na parte espiritual, certo? E na parte física. Nessas duas partes, se for declarar física, a parte espiritual e a parte física, se for determinar só nessas duas partes, ele é dicótomo, ok? Mas só que a palavra de Deus diz, lá em Hebreus 4 e 12, que ela divide isso aqui, Então, elas estão juntas, ok? Mas depois, quando a palavra de Deus chega lá, com juízo, o juízo é a morte, todos os homens estão ordenados a morrer, por isso que a palavra de Deus chega em todo homem. O que é que a palavra de Deus faz? Divide alma e espírito e divide alma e corpo. Então a alma é o elo. Por que o elo? É a alma que
comunicará com o mundo espiritual e o mundo físico. Para a alma se comunicar com essa terra, com os homens, com este mundo físico, ele precisa do corpo. E o corpo tem os 5 sentidos. O corpo tem o quê? A audição, o olfato, o paladar, a visão e o tato. O mundo físico depende do corpo. A alma tem contato com esse mundo físico, com essa terra, por causa do corpo. Então, a alma no corpo tem contato com essa terra. E a alma com o espírito, que é o elo, esta alma precisa do espírito humano para ter contato com Deus. Então, essa parte aqui veio de Deus. E essa parte aqui veio da terra. Então, são comunicações, o que? Do o homem circular. São dupla natureza. Natureza espiritual e natureza física. Na natureza espiritual, Deus comunica com o homem. Na física, o homem se comunica com a terra, com os homens. Ok? Então é assim, ó. Quando Deus fez o homem, Deus fez a alma vivente. Ó, alma vivente. Deus fez a alma vivente. Só que esta alma, ela tem um corpo. Deus não soprou no pó e o homem tornou-se alma vivente. Então o homem vive espírito, alma e corpo, tudo junto. Então, a vida está tudo integrada, espírito, alma e corpo. Então, essa parte aqui, ó, está vazia. Por quê? Porque esse espírito humano aqui, ó, certo ponto, ele não tem personalidade, porque a personalidade está aqui, ó, meus irmãos, ó. Esta alma é a nossa personalidade, chamada de persona, certo? Persona, é só um S. Persona. Ok? Então, veja que a alma é a nossa pessoa. O espírito humano está aqui como um departamento vazio para receber o que? Deus. Ele, se Deus em forma de espírito, ele é espírito, que é a terceira pessoa que vem desta unidade de Deus, que vem aqui somar conosco, o Espírito Santo, unindo-se, se torna em um. Por isso que Paulo diz que eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço o que Deus quer, porque a inclinação do Espírito é vida. Então, o crente, ele é salvo, por causa da inclinação do Espírito, que é vida. Essa inclinação do Espírito é que permanece para a vida eterna. E essa inclinação carnal, ela fica nessa parte. Ela é morta por causa do Espírito Santo. Então, é muito bom, não é isso aí? Ó, segundo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o homem é alma vivente. Ok? O homem tem corpo e o homem tem espírito. E o espírito é o departamento vazio que Deus colocou dentro de nós para receber o Espírito Santo. O que nós observamos que o homem é distinto de quem? Dos animais. Os animais, eles só têm o quê, ó? Corpo. Os animais só têm corpo. Só que esse corpo aqui, ele é regido por quê? Por vida. Essa vida aqui não tem alma. É que nem o espermatozoide. O espermatozoide tem vida, mas não tem alma. Ok? Então, o espermatozoide, a vida dele só dura 72 horas. Por exemplo, a vida de um cachorro, de um gato, eles têm uma vida mais longa, vivem mais anos. Então, Deus apenas prolongou a vida e deu para o cachorro, deu para o gato, deu para os animais. É só vida através de quê? De sangue. Os animais têm corpo. Ok? Que nós chamamos de quê? Corpos que vivem. Está lá em Eclesiastes, amados. Que morreu um animal, acabou-se. Está debaixo da terra. Não existe alma que sobe para o céu, que vai encontrar com Deus. Os animais, eles
A sua vida é aqui mesmo na terra. Eles não passam dessa vida para outra. Eclesiastes fala disso. O que nós observamos é que Deus, é espírito. E que esse espírito comunga nesse espírito, o quê? 1, 2, 3 pessoas. Que é chamado de Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a essência da divindade, que é chamada de Espírito. Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito. É a essência da natureza divina. Amém? O que nós observamos, meus irmãos? Veja. A morte que vem como juízo, vamos apagar? A morte é um juízo que veio sobre os homens. E morte significa o quê? Separação. As partes do corpo humano se dividem. Isso é chamado de morte. O espírito volta a Deus, isso está escrito em Eclesiastes, e o corpo volte ao pó que o deu, e a alma segue o seu destino. Então vamos lá? Como o homem tem dupla na natureza espiritual e a natureza física, ok? Esse homem, quando está vivo, estão juntas as duas naturezas. Quando ele morre, quando a gente lê Hebreus, veja aí, meus amados. Hebreus capítulo 4, deixa eu ler aqui para vocês. Veja como está subentendido. 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. A divisão é aqui, certo? E quando isso acontece? Na morte, dividiu, Então a alma não é espírito humano. E nem o espírito humano é alma. Então a morte separa um da outra. Porque isso aqui vem de Deus, Deus não soprou? Então o espírito volte a Deus que o deu. Esta alma aqui não foi formada e o homem foi feito alma vivente. Então esta alma é a pessoa dele. O ser do homem, o eu. Mateus 10 e 28. Os homens podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Esta alma é que parte pela sua decisão aqui na terra. O que nós observamos, presta atenção, olha o texto. Importante. A divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas. Presta atenção. Onde é que fica as juntas e medulas? No corpo. Juntas e medulas. Fica no corpo. Então, a palavra de Deus divide alma de espírito e alma de corpo. Então, cada elemento é divisível. Quem é que diz isso? A palavra. Hebreus 4 e 12. Não é os dois aqui que voltam para Deus. Porque senão tudo voltava para Deus. Todos eram salvos. E não é assim. O espírito volta para Deus, de todos, porque é de Deus. Não tem personalidade. Somente a alma é que tem personalidade. Essa alma é que prestará conta com Deus. E o corpo é aquele que vai ressuscitar. Ok? Então, o corpo volte ao pó, o espírito volte a Deus, e a alma, se tiver Jesus Cristo, ela vai para onde? Para o paraíso. Glória a Deus. Fazer o quê? Aguardar a ressurreição do corpo. Porque esta alma, ela volta para o corpo. Na ressurreição dos mortos. E o espírito? O espírito e a alma se tornam um. Espírito na ressurreição dos mortos. Espírito e alma se tornam um. Por quê? Porque o espírito humano, o seu papel na terra era receber Deus. E aqui, eles já estão com Deus. O espírito humano e a alma se tornam um. Então ficará, espírito, alma e corpo. Mas só que os dois elementos se tornam um.
Glória a Deus. Espírito, alma e corpo. Glória a Deus. Veja o que nós observamos aqui. Presta atenção. Quando nós cremos em Cristo, o nosso espírito humano se une ao Espírito Santo e eles se tornam um. Paulo diz que o Espírito Santo, mais o nosso espírito humano, é um. Por isso que o Espírito Santo, ele vai, o quê? Levar a alma a se render a Cristo, para que o corpo também se renda a Cristo. Aleluia. O Espírito Santo vai fazer, presta atenção, o Espírito Santo não mora na alma, ele mora no espírito humano. Porque se morasse na alma, tinha uma possessão. E Deus não trabalha com possessão. Os anjos são espíritos. Os anjos, se lembra da aula lá do YouTube? Os anjos são espíritos que têm alma. A alma dos anjos está no espírito. Ok? Só que esses espíritos aqui não podem receber o Espírito Santo. Porque a personalidade está no espírito dos anjos. Senão há o quê? Possessão. Como o homem tem alma e espírito, e a alma é a sua personalidade, e não o seu espírito humano, então o Espírito Santo vem juntar-se ao espírito humano, para o quê? Para levar esta alma a Cristo, render-se a Cristo, glória a Deus. O que é que? Através da palavra. Através da palavra. Então, é a palavra de Deus, por meio do Espírito, que vai fazer a alma se render a Cristo. Glória a Deus. Na luta entre carne e espírito. Glória a Deus. Então, o que nós observamos é que, quando o Espírito Santo está no nosso espírito humano, há o quê? Dons de discernimento. E esses dons de discernimentos, presta atenção, é importantíssimo. Dons de discernimento. Esses dons de discernimento vai discernir se o que nós estamos aprendendo, vivendo, vem de Deus, se vem dos homens, ou se vem de quê? Dos demônios. Certo? Todo ensinamento tem uma fonte. Na sua maioria, ela vem ou dos homens ou de Satanás. Pouco vem de Deus. Por isso que é importante o estudo. Para vocês verem de onde vem a fonte do ensino. Vem do discernimento, do dom de discernimento de espírito. Glória a Deus. E você descobrirá quem está falando. Quem é que está controlando aquele ambiente? Muitas das vezes, por falta de discernimento, o líder, o pastor, recebe uma visita de um profeta falso, ou daqueles que têm sonhos e visões dentro da igreja, e diz que viu uma cobra, viu um porco, viu uma girafa, só não viu Deus. O espírito de zoológico estava nele. Então, o discernimento é importante, porque esses que vêm mentindo, só o espírito de discernimento fará a diferença entre se ele fala de Deus, ou dele mesmo, ou é pelo demônio. É importante essa parte aí. Então, nós temos que aprender, meus irmãos, esta parte do corpo. O propósito de Deus criar o corpo. Então, o corpo, ele tem, dois tempos. Qual os tempos do corpo? O antes e o depois da morte. Antes da morte e depois da morte. Então, esse corpo aqui é um tempo. Lembra do tempo que vai se acabando?
Então, esse corpo aqui foi dado ao homem para ser um tempo cronológico, enquanto vive no corpo, antes da morte. É a chance que ele tem, dada por Deus, gratuitamente, de reverter a morte, por causa da morte de Cristo, se ele crer. Importante demais essa parte. Por quê? Porque nós vamos para a ressurreição do justo. E a Bíblia chama nós de filhos da ressurreição. O nosso estágio final está aqui, ó, depois da morte. Cristo nos levará o quê? A eternidade, pelo arrebatamento, pela ressurreição dos mortos. Então, a parte final, nossa, ainda nós não estamos. Diferente dos anjos. Os anjos já estão na parte final deles. Os anjos já estão eleitos que passaram pela prova. Porque o instrumento de eleição foram colocados. Por exemplo, lá no céu, a rebelião de Satanás, aqueles que passaram sem se rebeliar, estão eleitos diante de Deus. Os homens também passaram por isto. Lá no jardim do Éden, o instrumento de eleição era a árvore da vida. Como eles não comeram da árvore da vida, Adão e Eva, eles morreram. Porque se eles tivessem comido, eles tinham passado pela prova. E era o instrumento de eleição deles, viver eternamente. Como eles pecaram, então um ato gracioso e bondade de Deus levou eles para fora do jardim. E até vestiu de pele de cordeiro e levou para a floresta, no meio do mundo. Mas Deus enviou como cordeiro no meio de lobos. O que nós observamos é que os homens têm, dependendo da decisão deles, antes da morte, por Cristo, ele tem que tomar decisão. Por quê? Porque eles estão indo para o seu estágio final, iguais aos anjos de Deus. É importante ou não é isso aqui? Porque os anjos de Deus já são eternos. Nós somos mortais. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Esta imortalidade pela ressurreição, pelo arrebatamento. Então, esse estágio final ainda não aconteceu. Só vai acontecer no arrebatamento e na ressurreição dos mortos. Aí nós vamos estar iguais aos anjos. Que não morre mais. Glória a Deus. É importante isso aqui saber, irmãos. Porque depois da morte segue-se o juízo. Não tem mais reversão. Então a escolha aqui hoje é importante. Por isso o apelo no final do culto, antes do culto, no meio do culto, importante. Muito importante essa parte. Ok? Então, meus irmãos, vamos lá? Nós estamos explicando a formação de um ser feito de forma inexplicável, que foi feito nos laboratórios da divindade, que está lá em Eclesiastes, no Salmo 139, verso 14. Deus fez o homem no seu mundo habitável. Glória a Deus. Hoje, nesse mundo caído, os homens querem ser Deus. E foi neste período que Deus quis ser homem. Olha a diferença. Então, quando Deus fez os homens, ele fez com propósito. Porque a sabedoria de Deus conhecia de antemão que os homens nenhum passaria na prova. Romanos 3 e 23. Todos pecaram. Como todos pecaram, irmãos, se todos pecaram, presta atenção, se fosse imortal, todo mundo era demônio. Como se fosse demônio. Presta atenção. Ao pecar, o homem seria imortalizado, mas continuaria no pecado. Se ele fosse imortal. Então o homem não era imortal. O homem era mortal. Porque se fosse imortal, eles não morriam.
O homem não era imortal, o homem era mortal, com chance de reverter para ser imortal. Por que Deus proibiu eles de comerem da árvore da vida? Para que não venha viver eternamente, imortais. O homem foi proibido de comer da árvore da vida, porque ele já no pecado, quando eles comessem aqui, seriam imortais. Porque a árvore da vida daria o quê? Imortalidade. Isso aqui ninguém aprende assim não, irmãos. Viu? Por isso que é bom a gente estudar. A importância do estudo. Por que Deus expulsou o homem? Para o homem, pela ressurreição, não ser pecador eterno. Isto foi um ato de Deus, na sua infinita graça. Eu expulso o homem e dou chance a ele pela ressurreição ser iguais aos anjos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando você entende isso aqui, meus irmãos, você começa a dar glória a Deus. Porque Deus fez você mortal. Porque se tivesse feito imortais, todos pecaram, não tinha nem chance. Como é que um ser imortal, pecador, tem chance? Já está na parte final dele. Então Deus não fez assim. Deus fez ele mortal para que ele fosse imortais. Lá em Efésios, capítulo 1 e 3, e depois lá no capítulo 4, vai dizer que nós estamos procurando a perfeição. Então nós não fomos criados perfeitos, nós estamos procurando a perfeição. Glória a Deus. O que nós observamos, meus irmãos, é que Deus já conhecia o ser humano de antemão. Romanos 8, 29 e 30. Então era parte do propósito fazer o homem mortal. Parte do propósito. Deus conhecia que todos pecariam, então vamos fazer ele mortal. Lá no Salmo diz, fizeste um pouco menor do que os anjos, por causa da morte. Lá em Hebreus. Tem que entender essa parte, irmão. Por que o homem é mortal? Isto na parte do corpo. Ok? Ele é mortal. Veja. O primeiro Adão, ele foi formado. Nós somos nascidos. Nós não somos formados como Adão. Nós somos nascidos. E o instrumento de eleição que Adão passou para ser imortal era a árvore da vida. E a nossa árvore da vida é Cristo. Por isso que nós vamos ser imortais. Porque a nossa eleição, esse instrumento que é Cristo, que faz nós vivermos eternamente, quem está nele, glória a Deus. Isso é profundo, porque eu estou falando de um Deus que, quando mostrou a Moisés a sarça, porque a sarça era um tipo do corpo de Moisés. Quando a sarça pegou fogo, ou estava no fogo e ela não se consumia, o fogo era a vida de Deus. A sarça, o corpo de Moisés. Então, a vida de Deus no corpo de Moisés. Então, Moisés poderia ver ali uma antecipação de como era uma vida imortalizada. É a vida de Deus no corpo humano. A vida imortal é assim. Enquanto Deus estava com Moisés, Moisés não morria. 120 anos de idade. E os seus olhos não escureceram. O rosto brilhava como o sol. Moisés era a sarça que não se consumia. Isto fala da presença de Deus na nossa vida. Enquanto Deus está na nossa vida, a gente está com a vida eterna no presente. Aquilo que está lá no final, lá na parte final, Deus já considera nós eternos. Aleluia. Para ser conforme a sua imagem, a de Cristo. Então, é importante essa parte deste entendimento da misericórdia. Glória a Deus. Porque o conhecimento que nós estamos explorando, como diz a lição, não é só para encher de conhecimento. Eu quero ficar
pedagogo. Não, nós temos que se encher de Deus. Por isso que a nossa teologia que estudamos, nós procuramos mais Deus do que letra, procuramos mais dar glória a Deus, porque esta parte aqui, sem Deus não é nada. Por isso que é um ensino diferenciado. É um ensino que, se eu não sentir a presença de Deus, não vale, meus irmãos. Não dá certo. Você tem que sentir a presença de Deus quando você estiver ensinando para os seus irmãos. Quando você estiver lecionando na sua classe. Você tem que sentir Deus na palavra. Aleluia. Por quê? Porque Deus é Ele quem dá a palavra no abrir e fechar da sua boca. É Ele quem nos leva à consagração. Agora veja, presta atenção. Esta parte do tópico 3, quando fala as características do corpo humano, o corpo de Adão foi formado. O corpo dos filhos de Adão vieram por espermatozoide e óvulo, certo? Então são filhos semelhantes a Adão. Por isso que a semelhança de Adão, a imagem de Adão, está lá em Gênesis 5, Gênesis 6. Então todos nós saímos de Adão e Eva, ok? Tudo isso mostrando que as características do corpo do homem, desde o começo do mundo, desde o primeiro homem, Adão. Então, o que nós observamos é o seguinte. Lá vem uma coisa muito forte. É que Satanás mentiu lá para Eva. Se lembra? Quando o diabo disse para Eva, são 3 mentiras, ele colocou 3 mentiras. A primeira, ele disse o seguinte: no dia que você comer desse fruto, você não morrerá. Ó. Se morreram, eles morreram, como é que a serpente diz que não morrerá? Então, a serpente mentiu, porque quando Eva comeu, ela passou a morrer. Vamos entender essa parte agora? Da morte? Preste atenção. A parte final da aula, com uma revelação sobre o que aconteceu. Preste atenção. Ó, isto aqui é morte. 3 dimensões da morte. A primeira dimensão, ó, espiritual. A segunda dimensão, física. A terceira dimensão, eterna. Ok? Isso é importante, viu, meus irmãos? Só essa parte aqui já valeu a aula. Ó, espiritual. Eva, quando comeu do fruto, o que foi o que Satanás disse? Não morrerá. Cadê Eva? Morreu. Fisicamente. Morreu espiritualmente. Ok? Primeira morte é instantânea. A primeira morte é instantânea. Ok? Que é chamada de espiritual. Morte espiritual. Ela continuou vivendo, mas foi o quê? Morrendo fisicamente. Então essa morte física é uma morte gradual, gradativamente. Gradativamente. Só que a morte eterna só ocorre depois da morte física. Olha aí o corpo. Ó, o corpo morre. E a morte eterna só acontece depois da morte do corpo. Depois da morte segue-se o quê? Juízo. Ou com Deus, eternamente, ou sem Deus, eternamente. Essa parte eterna. Com Deus é vida. Vida eterna. Sem Deus é morte eterna. É os 3 estágios da morte. Presta atenção que o diabo enganou Eva do ponto de vista físico. Físico. Disse o quê? Certamente não morrerá. E a Eva não está mais entre nós. Ela morreu. Como todos os homens vão morrer.
Veja aí, 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54, para encerrar. O que é mortal, o corpo, será revestido da imortalidade. Revestido da imortalidade. Então o homem precisa ser revestido daquilo que é imortal. A parte imortal é a parte que hoje os anjos desfrutam. Deus também é imortal por si mesmo. Nós seremos iguais aos anjos, porque nós não morreremos mais. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. O projeto, o plano. Por isso que Deus colocou duas aves no jardim. A ave da vida e a ave do conhecimento do bem e do mal. Vida ou morte. O instrumento de eleição estava lá. A ave da vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos nós estudarmos bastante esse trimestre. Muito forte. Sentimos a presença de Deus, porque Deus nos fez com a capacidade de escolher estar do seu lado eternamente. Que graça, que misericórdia, que amor este Deus teve por nós. João 3,16. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a nossa aula de número 4, se Deus quiser. Amém.